A entrada mais pomposa dos imperadores da terra não parece em nada com a vinda do Rei do Universo. Enquanto estudamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida no Evangelho de Lucas, nós estamos concentrando a nossa atenção na inversão de valores que ele veio propor. Essa inversão de valores antecede até mesmo a encarnação do Senhor, quando o anjo Gabriel vai visitar um casal de velhos ali na Judéia e anuncia a vinda do precursor, isso é, João Batista. Mesmo que o Evangelho de Lucas tenha como protagonista óbvio nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda assim podemos aprender com os coadjuvantes algumas lições importantes. Hoje não é Natal, mas mesmo assim nós vamos aprender com um grupo de homens anônimos que uma grande mensagem exige uma grande resposta. Que Deus espera que a revelação de sua vontade e plano seja respondida de uma maneira apropriada. E nós vamos ver isso num grupo de coadjuvantes maltrapilhos, pastores que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite nas montanhas de Belém, no dia em que Deus visitou esse mundo, nascendo o nosso Salvador. Esse texto está registrado em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Diz assim a palavra do grande Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos ao Senhor em oração. Nosso grande Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. E aí ficamos pensando algumas vezes, qual a razão de tanta pregação? A razão de tanta exposição à palavra do Senhor? Não é porque a Tua palavra é o martelo que despedaça a penha, não é porque a Tua palavra é o que santifica os homens, não é porque por meio da Tua palavra o Senhor modifica os corações, não é senão porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Não é porque esta palavra não é para nós, o Teu povo, uma coisa vã e inútil, antes é a nossa vida. Então ajuda-nos a responder à mensagem que nós vamos ver nesta noite. Não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. É vão o socorro do homem, a sabedoria do homem desse mundo é nada. Imploramos a Ti, então, Espírito Santo, que sejas o nosso professor, nos prepare para o céu e nos ensine a palavra, nos ensine as lições, nos ensine por meio do exemplo desses maltrapilhos aqui.
Tudo que for humano seja esquecido, mas tudo que vier na autoridade do Senhor, pela explicação simples da tua palavra, possa realizar as mudanças e produzir as respostas que o Senhor planejou. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Lucas capítulo 2, estamos aprendendo sobre os coadjuvantes. Então, o autor sagrado, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele está planejando, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, ele está planejando explicar como as coisas relacionadas a Jesus e ao cristianismo surgiram, tá certo? Se a gente olhar no capítulo 1, na sua abertura, ele já diz que é isso que ele entenda, que ele pretende fazer. Ele diz no final do versículo 2, no versículo 3, igualmente a mim pareceu bem, escrevendo para Teófilo, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, por isso que Lucas ele vai até antes, vai até João Batista, até a visita do anjo Gabriel, aquele casal de velhos, ao precursor, porque ele deseja dar um relatório. O cristianismo é uma fé histórica, não é uma coisa que alguém viu ou ouviu, não, é uma coisa que está registrada, factual, na história. E Lucas deseja dar este relato pormenorizado, depois de feito essa investigação das coisas que estavam acontecendo. Então, todos esses episódios registrados no capítulo 1 e no capítulo 2 explicam os eventos relacionados com a encarnação, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, de alguma forma, eles nos ensinam como esses coadjuvantes, que não são os protagonistas, nem Isabel, nem Zacarias, nem Maria, nem José, nem o próprio João Batista, como é que esses coadjuvantes responderam a essa revelação do plano de Deus, ao fato de Deus estar cumprindo a sua promessa, quando eles, no seu tempo, tiveram contato com esta revelação clara de que Deus estava vindo ao mundo, como é que eles responderam? E aí nós vimos desde o começo que ser coadjuvante no maior de todos os enredos é um grande privilégio. Hoje os nossos coadjuvantes, eles não têm nomes aqui, pelo menos. É um grupo de pastores que estava guardando os seus rebanhos nas vigílias da noite. O nosso texto começa no versículo 8, dizendo exatamente isso. Como qualquer narrativa, começa dizendo tanto os personagens quanto o cenário. Eles viviam nos campos, guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. A ideia é que eles faziam turnos, um pastor ficava acordado enquanto os outros dormiam. Mas o fato é que os pastores naquele período não era uma ocupação, o trabalho era muito difícil, turno da noite, eles ficavam de fora, assim, então não poderiam participar de todas as festas, as condecorações e algumas vezes até do culto, das instruções que aconteciam do lado de fora. Estavam constantemente ocupados, pegavam cadáveres dos animais constantemente, estavam impuros, por alguma razão não poderiam participar dos rituais com tanta frequência, a não ser se purificassem. Era um trabalho diferente, estavam não na alta sociedade, na alta casta, mas ficavam as pessoas humildes, simples, as pessoas comuns. Nosso texto começa apresentando os personagens, apresentando onde eles vivem do lado de fora ali de Belém da Judéia, porque do versículo 1 até o versículo 7 deste capítulo diz que aconteceu que enquanto José e Maria estão caminhando para fazer o recrutamento, se registrar por ordem do imperador, eles acabam tendo que se ajeitar para que Jesus nasça ao mundo. Enquanto eles estão em Belém da Judéia, na cidade, fora estão os pastores. E é sempre interessante que a gente pergunte por que as primeiras pessoas a saber do nascimento de Jesus são pessoas dessa natureza. São esse tipo de pessoa. O texto segue a mesma sequência ou está em paralelo com as outras visitas. O versículo 9 diz que o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Mesma coisa que aconteceu quando o anjo visita Zacarias, mesma coisa que aconteceu quando o anjo visita Maria, mesma coisa. Ele vem trazendo um anúncio, só que aqui é um pouco diferente. Não é um anúncio de algo que vai acontecer, mas um anúncio de algo que já aconteceu. Não é um anúncio a respeito de um nascimento
posterior, no caso de Zacarias, de João Batista, no caso de Maria, de Jesus, mas de um nascimento que acabou de acontecer, está acontecendo ali. Ainda pode ser encontrado, o menino está envolto em faixas, o sinal vai ser dado. O menino está envolto em faixas, ainda está com aquelas casquinhas ali do nascimento. Está lá, acabou de acontecer. Muito parecido por um lado, diferente por outro. Ele diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Pensa então, à noite, sem energia elétrica, talvez uma fogueira lá dava a fonte de luz que eles tinham lá. Muitos estão dormindo, talvez um está acordado, olhando, protegendo, não somente de ladrões, mas também de lobos e coisas assim. De repente a glória do Senhor aparece por meio ou no seu anjo. Veja que é o anjo que aparece. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, mas é a glória do Senhor que brilha. Achei interessante isso. É claro que os anjos, de alguma forma, eles têm glória em si, mas o fato da glória do Senhor aparecer quando o anjo aparece, parece a mesma ideia daquela presença que Deus tem por reflexo, ou que é refletida na face de Moisés. Lembram disso? Moisés sobe no monte, Deus fala com ele quando ele desce, o seu rosto está brilhando. E aí ele coloca alguma coisa na frente para que as pessoas não atentem que está desvanecendo. Aqui parece que é uma glória também refletida. O anjo estivera na presença do Senhor, da presença de Deus, o Senhor havia sido mandado a esse momento, a esse grupo de pessoas, e aí eles estão ofusca aqueles que estão do lado de lá, porque tem uma glória refletida. É a glória do Senhor por meio da presença do anjo ao redor deles, e eles ficaram tomados de temor. Fica imaginando o clarão que deve ter sido. O anjo, porém, lhe disse, e aqui vai surgir o anúncio. Que anúncio é esse? Não tenham medo, muito parecido com o que ele disse das outras vezes, porque essa é uma reação esperada. Estou aqui para lhes dar uma grande notícia, ou melhor, uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que grande boa notícia é essa que traz alegria para eles e para todo o povo? É preciso que a gente entenda que a palavra aqui, boa nova, é exatamente a palavra evangelho. A palavra evangelho não foi uma palavra cunhada por crentes, ou por crentes do primeiro século. Rapaz, vamos inventar aqui um nome para explicar essa informação que aglutina o plano de Deus para o mundo. A palavra evangelho era uma palavra comum para explicar quando algumas coisas eram boas. Por exemplo, no nascimento de Júlio César, um dos maiores imperadores romanos, o nascimento dele é tido como uma boa notícia, segundo os anais. Da mesma forma, quando alguém voltava de guerra e havia uma informação a respeito da vitória daquele que estava voltando, nas batalhas que aconteceram lá, eles traziam uma boa notícia. Assim como havia uma ideia de boa notícia, quando Deus, de fato, no Antigo Testamento, quando Ele visitasse o seu povo, trouxesse redenção, Ele traria, conforme Isaías, uma boa notícia, Ele evangelizaria a paz. O que os autores do Novo Testamento perceberam é que esse termo, de fato, ele aglutinava todas essas informações. Não somente que Deus estava visitando o mundo por meio do nascimento do Rei do Universo, mas que a vinda dele traria vitória sobre as forças do mal e ele reverteria a ordem que foi quebrada por causa da entrada do pecado do mundo e ao mesmo tempo, ele traria e anunciaria paz, é o que a gente vê aqui, por meio do seu próprio sangue. Todos esses conceitos, Deus visitando, prometendo e cumprindo, ratificando, comunicando, agindo, intervindo para realizar o que Ele havia predeterminado a fazer, nós chamamos isso de boa notícia. Os homens trocam isso, o anjo nunca. Então ele diz, eu tenho uma informação, uma boa notícia, e essa boa notícia implica uma resposta grandiosa. Ela será fonte de grande alegria, não somente para vocês, pastores, mas para todo o povo. E a palavra povo aqui não é somente para o povo de Israel, mas todo homem a quem Deus quer bem, conforme o versículo 14. A vinda do Senhor
É uma boa notícia que produz uma grande alegria, e essa grande alegria não é bairrista, mas pode ser estendida a todas as pessoas. Ela será de alegria para todo o povo. Que conteúdo, o que poderia ser uma informação, uma boa notícia dessa natureza? Tem muitas implicações, irmãos, a maneira como eles respondem aqui. Na verdade, esse é o grande ensino desses coadjuvantes. Eles respondem de maneira grandiosa a uma mensagem gigantesca. Eles respondem de maneira apropriada a essa mensagem, a essa comunicação que o anjo está dando. É simples, é tranquilo. Eles dizem que isso vai acontecer e isso causará grande alegria para eles e para todo o povo, e eles respondem. Nós vamos ver isso com mais clareza daqui a pouco. Mas no versículo 11 nós vemos qual é essa notícia. Qual é? É que hoje, agorinha, acabou, para nós ele ainda está quentinho, na cidade de Davi. Todas essas informações não foram colocadas de maneira aleatória. Na cidade de Davi, em Belém da Judeia, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2 dizia, que tu, Belém Efrata, de modo nenhum é uma pequena, de tu nascerá aquele que vai apacentar o meu povo de Israel. O anjo está costurando todas as promessas juntas. Hoje nasceu ali onde vocês estão perto, que vocês podem ver os sinais ainda, ou as luzes ali daquela cidade. Na cidade de Davi nasceu, e aí ele descreve Jesus de 3 formas. Ele diz, nasceu o Salvador, que já havia sido dito de alguma forma para Maria. Você dará o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Diz que ele é o Cristo, o Messias, ou o Filho de Davi, o ungido, mas que também é o Senhor, e essa aqui é uma novidade. O Cristo, irmãos, precisa ser compreendido. Essa ideia, Cristo, ou Messias, ou Meshiach, significa aquele que tinha sido ungido, aquele que havia sido separado. Com o tempo, à medida que as coisas vão caminhando, o Messias se torna aquele que é ungido unicamente, ungido de uma maneira especial. O Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas o Novo Testamento, à medida que Paulo e os outros pensam sobre o evento Jesus, se transforma não como título, mas como sobrenome. É Jesus. Jesus, o seu nome humano, nome que lhe deram pai e mãe, por causa do que ele iria fazer, salvar o homem dos seus pecados. Mas ele faz isso na função de ungido pelo Espírito, de prometido, aquele que havia sido profetizado, a respeito de quem toda a criação ansiava, na expectativa de que ele finalmente viria para reverter, restaurar todas as coisas. Jesus Cristo se torna então um nome só. E aqui o anjo acrescenta, ele também é Senhor, Senhor de todo o universo. Estou aqui para anunciar a vocês que aquele que me criou nasce como um bebê agora ali em Belém da Judeia. Estou aqui para anunciar a vocês que o Criador de todas as coisas, sim, ele se fez carne e agora ele está ali encostado na sua mãe. Estou aqui para dizer que este bebê é Deus entre os homens, é o Senhor, é aquele que governa, que tem controle sobre tudo. Essa é a notícia que deve causar grande alegria, pelo menos é o que os anjos esperam, para eles e para todo o povo. Agora, irmãos, depois disso, como sempre, no versículo 12, ele providencia um sinal. Zacarias, ele teve um sinal em forma de punição, ele ficou mudo e surdo, provavelmente, até que João nascesse. O sinal para Maria era que Isabel, sua parenta, havia concebido também aquela da qual disseram que ela era estéril, e aqui o sinal é que esse bebê pode ser identificado de uma maneira bem específica. O sinal é: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Eu imagino que não era fácil de encontrar uma criança deitada numa manjedoura. E uma criança envolta em faixas ali.
bem quentinha ainda, toda sujinha, ainda dentro de uma manjedoura, era não somente para identificar, mas também para demonstrar que o Messias, o Senhor, o Cristo, ele começa desde cedo cumprindo as expectativas, não de um grande líder político, mas de alguém humilde. E essa é uma ligação onde os pastores podem se identificar. Porque quando nasce o Rei do Universo, espera-se que seja contado a nobreza, não as pessoas que estão lutando para sobreviver, trabalhando, fazendo plantão. Sei que alguns fazem plantão aqui. Completamente diferente. Então é assim que vocês vão encontrar. E o ponto alto dessa narrativa é o versículo 13 e 14. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, aos homens, ou entre os homens, a quem ele quer bem. A partir daí, todas as coisas encontram uma resolução. Qual a importância disso aqui? Eu sei que muitos nascimentos de muitos reis e imperadores e pessoas importantes foi celebrado de uma maneira esquisita e até portentosa, pomposa ao longo da história, mas ninguém chamou os anjos para cantar. Em nenhum desses eventos, por mais portentosos que fossem, nenhum coral de anjos afinado veio para celebrar. Os anjos, eles trazem uma informação a mais, que o anjo primeiro não contou. A ideia é que agora os anjos, eles aparecem de fora para dentro de uma realidade espiritual e cantam e dão atenção, como se não é somente este anjo sozinho, mas todas as hostes celestiais, um exército celestial gigantesco, milhares de milhares cantam em uníssono os dois pontos da vinda de Cristo. Jesus afeta os dois grandes pontos, a vinda do Senhor afeta em duas direções. De alguma forma, os anjos descrevem, ora, glória a Deus nas maiores alturas. Maiores alturas está em paralelo com terra. E aí as maiores alturas não é, vamos cantar até a garganta tremer, até a goela espocar, não é isso. Glória a Deus nas maiores alturas, as maiores alturas está em oposição com terra. Glória a Deus nos mais altos céus. Quando os céus se abrem e os anjos se apresentam para cantar, que seja dado glória na região celestial, uma glória maior. É como se o evento Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, desse ainda mais uma outra razão, uma razão a mais, para que Deus, o Pai, recebesse glória, não somente na terra, mas nos lugares celestiais. É como se os anjos do céu olhassem o bebê e o milagre da encarnação, Deus cumprindo o seu plano, Deus, o Senhor, o Cristo, o Salvador ali naquele bebê, e eles que podem aprender, tivessem uma razão a mais, uma justificativa a mais, para vislumbrarem, para ficarem admirados com quem Deus é. Glória a Deus nas maiores alturas. Admirados nós estamos porque Deus está fazendo isso. Mas ele diz mais. De um lado, isso traz glória a Deus. Do outro, paz na terra entre os homens. Paz aqui não é só ausência de guerra, não é o estado de bem-estar que às vezes a letargia e a dormência podem causar. Aqui é a bem-aventurança, as bênçãos que estão disponíveis por meio de Cristo. Paz aqui fala de um status de paz, daquela bem-aventurança, do shalom divino. O homem e Deus não estão em guerra, não estão inimigos, na verdade eles comungam, são amigos, e esse retorno e essa amizade pode ser conseguida por causa da vinda de Cristo. Ele é o Salvador, mas como o Senhor traz as pessoas para comungarem com Deus mais uma vez. O nascimento então do Messias é a razão de alegria e deslumbramento. A glória de Deus nas maiores alturas e paz disponível a todos os homens a quem Ele quer bem. Deus é glorificado nos céus. O caráter de Deus é demonstrado até para anjos.
Mas aí a salvação é possível, possibilitada por causa de Jesus. Os homens podem ter paz com Deus finalmente. Que mensagem, irmãos! Eu acho essa mensagem fabulosa. Como é que os pastores respondem? Os pastores, eles respondem de maneira apropriada. Isso é a grande lição aqui. Depois de chegar ao ponto mais alto, eles respondem a essa grande mensagem de uma maneira apropriada. Eles demonstram o interesse apropriado em primeiro lugar. No versículo 15, eles dizem: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vocês viram em algum momento os anjos dizendo para eles irem até Belém? Achei interessante, ele não diz. Você pode encontrar ali o bebê, esse é o sinal. Mas não diz, vá até lá. Rapaz, vai verificar esse negócio, corra lá para adorar o rei recém-nascido. Eles se olham. Ei, vamos até Belém para ver esse negócio aí, esses acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Em outras palavras, eles viram Deus está fazendo algo. O plano de Deus está em movimento. Deus tomou a iniciativa em nos dar a conhecer. Muito embora tendo usado o anjo, ele diz: o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor revelou o seu plano. O Senhor me deu uma informação que eu, do contrário, nunca saberia. Seria mais um turno, mais uma noite, cuidando de bicho fedorento, tentando proteger ali, para que ele não fosse esbagaçado ou arrancado de mim por um lobo. Seria uma noite normal, uma vida como qualquer outra, um trabalho como qualquer outro, a não ser que o Senhor, por sua livre e espontânea vontade, sua própria determinação e graça, resolveu comunicar isso a nós. O Senhor nos deu a conhecer. Agora nós sabemos o que Deus está fazendo. Deus nos disse o que Ele está fazendo. E então, vamos estar perto daquilo que Deus está fazendo. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Embora não exista nenhuma ordem para ir, para esses pastores que ouvem um anúncio como esse, parece uma convocação. Afinal, meus irmãos, qual era a intenção de Deus? Qual é o propósito de Deus revelar essa informação para eles? Senão para que eles de alguma forma reagissem, respondessem à altura desse grande anúncio? Qual é a razão de Deus compartilhar esta verdade? Seria apenas para registrar que Ele se importa com a humanidade, sendo que poderia ter feito isso com qualquer um. Porque Deus estava dizendo isso para eles. O que Ele deseja que eles façam. Interesse num prolongamento nas implicações, o grande ir daí é importante dentro do plano de Deus. O Senhor não é obrigado a revelar nada para nós. Mas algumas vezes Deus, em sua sabedoria, revela algo para vocês. Por meio da mensagem, por meio da leitura de vocês, por meio do estudo. E aí você percebe, ou por meio da informação da própria Escritura, você percebe que Deus está fazendo algo, ou Deus deseja fazer algo. E a maneira como você lida com aquela informação pode dizer de você se você está interessado, se você está respondendo de maneira apropriada a essas verdades. Na verdade, a gente olha na Escritura e essa é a espera de Jesus. Em João capítulo 15, ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurado vocês são se as praticardes, se levar isso aqui às próprias consequências. Não existe uma resposta apropriada se não houver o interesse necessário para que aquele pensamento, informação, possa ser levado ao coração, processado na mente e transformado em ação. Aqui eles veem que Deus está fazendo algo.
Os anjos informam, os anjos do céu declaram que aquilo é para o bem dos homens, e eles não ficam à parte do que Deus está fazendo, não ficam aquém do que Deus está mostrando. Eles usam o que Deus fez, o que Deus comunicou, eles correm para si. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Mas eles demonstram também essa resposta, não somente com interesse apropriado, mas eles aplicam essa verdade a si e aos outros. Versículo 16 diz que eles foram depressa, eles não esperaram, eles foram depressa, encontraram Maria e José, não a criança sozinha, a criança estava deitada na manjedoura, conforme o anjo havia dito, verso 17, vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles relataram tudo. Relataram o que o anjo havia falado. É provável que esse relato aqui, Lucas tenha colhido da própria Maria. Versículo 19 diz que Maria meditava essas coisas no coração. É como se dissesse da perspectiva dela. Todos que ouviram Maria, versículo 18, Maria inclusive, Maria e José, mesmo tendo recebido a mensagem do anjo, Maria e José se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Comunicaram a eles, aplicaram a eles e aplicaram aos outros. Versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Depois de irem até Belém e verem exatamente o sinal que o anjo havia falado, uma criança envolta em faixas, ali tendo acabado de nascer, eles voltam glorificando a Deus pelas coisas que tinham visto e ouvido. Eles comunicaram as mesmas informações para os outros, é o que diz o versículo 17, eles vêm, eles divulgam a mesma informação para os outros. Eles fazem isso, irmãos, talvez de maneira natural, mas eu quero acreditar que eles estão entendendo que o anúncio foi dado, alegria para eles e para todo o povo. O anúncio da vinda do Senhor, do nascimento de Jesus, é para eles e para todo o povo. E eles aplicam para si, eles respondem com alegria. Eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus, mas dizem também para os outros, para que os outros se admirem também com as coisas que aconteceram. Quanto à aplicação para si, eles louvam, quanto à aplicação para os outros, eles contam. Esses dois movimentos, irmãos, é o que demonstra a nossa resposta. Interesse e aplicação. Interesse diante do que Deus está fazendo. Interesse no plano que se desdobra diante dos nossos olhos, do que o Senhor nos tem dado a conhecer. E esta aplicação de pegar esta verdade e permitir que essa verdade ela encontre uma resposta satisfatória, não a resposta que eu acho que ela deveria dar, não a resposta que os outros acham, mas a resposta apropriada. O anjo diz, eu estou te dando essa mensagem e ela deve causar, é intento de Deus que ela cause grande alegria para você e para os outros. E eles se interessam por ver, correm para lá tendo visto, eles respondem exatamente com esta alegria é comunicada para os outros. Eles divulgam o que foi dito a respeito do menino, quem ele era, e a resposta que deveria ser dada em relação à sua identidade. De novo, eles não estavam aquém do que Deus estava fazendo, eles não estavam à parte do que Deus estava fazendo. Parece ser essa a ideia do versículo 20. Seria estranho se fosse outra, se ele não tivesse dito aqui, os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido, eles ouviram primeiro e depois visto. O ouvido, algumas vezes, ou ouvir, algumas vezes não é acompanhado de ver. A resposta que eles fazem não é somente de ouvir, que independe deles. O ver é essa resposta para essa comunicação que eles ouviram. Eles ouvem, eles verificam a exatidão disso, eles veem, eles participam, eles estão perto, eles se colocam ali respondendo, e aí o resultado é que eles participam do que Deus está fazendo. Eu fico imaginando
como é que isso seria para nós? Algumas implicações aqui. Como é que seria para nós, irmãos? Eles seguem na mesma direção da mensagem angelical. O texto diz que eles retornam glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto, por tudo que tinham ouvido. Eles viram Deus. Aquilo que aqueles anjos haviam falado se cumpre, é uma nova de grande alegria, que é para eles e para todo o povo. Mas eu fico imaginando o nosso tempo presente. Normalmente a gente liga boas notícias, aquelas que realmente trazem alegria, com coisas outras. É aquela expectativa que eu tenho de cura ou de remissão. E aí finalmente vem a resposta de um exame que eu fiz, que verifica de fato que eu fiquei bem, e aí eu consigo ver as afeições do meu coração, pupilas dilatam, eu fico eufórico, né? A adrenalina sobe, isso é uma grande alegria. Estar grávida depois de muitos anos de oração, conseguir casar depois de bastante tempo, conseguir me formar, conseguir passar em determinado concurso, conseguir alcançar uma determinada promoção. Boas notícias que trazem grande alegria só são respondidas dessa maneira, só são respondidas com alegria quando o nosso coração anseia por aquilo ou antecipa aquilo. As boas notícias, normalmente, que trazem alegria, estão amarradas ou com solução de grandes problemas ou com expectativas, como essas ilustrações que eu dei. Eu fico imaginando o anjo chegando de novo para alguns de nós e dizendo algo assim: olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu fico imaginando se nós responderíamos com a mesma alegria. Precisamos ser honestos, irmãos. Algumas coisas que nos dão alegria são coisas que ficam nessa desgraça de mundo. Sensação de alegria é aquela sensação que eu tenho bastante dinheiro, eu tenho um plano de saúde, aquela sensação de satisfação, é que eu tenho uma cama legal para deitar, eu tenho uma esposa legal, eu já consegui um bocado de coisa, eu estou tranquilo. A alegria vem quando eu ganho um pouco mais, recebo um pouco mais. Eu fico imaginando por que Cristo não pode ser a fonte maior de toda alegria. O anjo diz claramente: não importa o que você tem, não importa se aqueles pastores estão em busca de uma posição melhor, ou se eles estão doentes, ou se eles estão com crise familiar, ou se eles estão com os filhos com dificuldade, não importa o que eles estão passando, se um é manco, aleijado ou até cego, não importa se eles não participam das festas, não importa se eles não conseguem participar dos cultos ou daquelas festividades. Ele sabe de antemão, o pressuposto do anjo é: eu tenho uma nova para você, que é de grande alegria, para você e para todo mundo. E não é que você vai ter isso ou aquilo, é que Cristo nasceu. Eu fico pensando no nosso coração, por que os nossos olhos brilham e aquela sensação de satisfação vem normalmente quando eu faço uma boa venda. Muito mais do que quando eu adoro o Rei do Universo nos cultos. Porque o canto congregacional, às vezes, é mais chato do que a série da TV. Você quer ir para casa para assistir, por exemplo? Todas as vezes, irmãos, que eu demonstro mais alegria e satisfação em qualquer coisa que eu faço, seja ela boa, espiritual e eterna, e não nas coisas que o Senhor faz, eu corro o risco de ficar impressionado comigo mesmo. Mas a alegria em treinar, em surfar, em jogar, em trabalhar, em assistir, isso pode demonstrar pecado contra o Senhor. Quer saber um teste? Você abriria mão voluntariamente disso que lhe traz tanta alegria se o Senhor lhe pedisse? Abriria mão voluntariamente? Isso que não é pecado, que é até legítimo, se o Senhor lhe pedisse. Aparecesse um anjo para alguns e dissesse que trazia uma boa nova de grande alegria, e dissesse algo espiritual, eu acredito que alguns de nós diriam: não, como é? E eu vou ganhar quanto? Eu vou receber quanto? Quantos seguidores eu vou ter? E eu vou ficar famoso quando?
Lembra no capítulo 10? Abram aí no capítulo 10 de Lucas. Olha que texto interessante. Como isso estava no coração dos discípulos. Lucas capítulo 10, Jesus está treinando os discípulos para a sua ausência. E aí a segunda remessa, ele manda 70 para curarem, ressuscitarem mortos, pregarem o evangelho. Aí no versículo 17 eles retornam. Então os 70, versículo 17 do capítulo 10, então os 70 voltaram cheios de alegria, tá vendo? Cheios de alegria dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Grandioso, né? Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É um sinal de derrota. Eu via Satanás perdendo direto para vocês. Eis que eu dei a vocês a autoridade, aqui aos 70 e aos apóstolos, para pisarem cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, apesar disso, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Alegrem-se não nas coisas que vocês conseguem fazer. A fonte de alegria tem que ser nas coisas que vocês são incapazes de fazer, mas que Deus fez por graça na vida de vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está registrado no céu, porque vocês pertencem a Ele, porque vocês pertencem a Cristo. Fico imaginando, irmãos, se nós recebêssemos uma visita de anjos para nos falar sobre realidades espirituais, e mesmo agora, você é salvo pela fé em Cristo, o que lhe dá alegria? É o ministério, é pregar um sermão, é evangelizar, plantar igrejas, é escrever um livro, é criar o seu filho. Todas essas coisas têm a sua validade. A própria palavra de Deus diz isso. Eu não estou querendo diminuir, mas essas coisas não são fontes estáveis de alegria e não podem ser a fonte inesgotável de alegria. Porque nós participamos de algumas delas e às vezes isso pode nada mais ser do que nós arrogamos uma certa superioridade para nós mesmos. Ficamos felizes com a nossa habilidade e capacidade de fazer determinadas coisas. Alegrem-se, não porque vocês fazem determinadas coisas, mesmo expulsar demônios. Alegrem-se porque por graça e misericórdia o nome de vocês está escrito no livro da vida. Os pastores entendem isso. São anônimos em todo o tempo. Eles respondem mostrando interesse para participar do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Meus irmãos, eu preciso lembrar o que Deus está fazendo no mundo. Nós estamos lutando para plantar outras igrejas, para treinar obreiros. Estamos trabalhando na evangelização em Baixa Grande, em Capistrano. Vamos começar agora no Brejinho. Começamos já. Ele está fazendo o quê? Vindo para o culto aos domingos. Cristo nasceu. Céu e inferno fica na balança esperando que nós anunciemos o evangelho de Cristo. E todos, na nossa necessidade e limitação, na nossa incapacidade, todos nós podemos e devemos participar do que Deus está fazendo no mundo. Aí nós preferimos fazer o quê? Cruzar os braços, brincar de ser vereador. Os pastores nos ensinam que na humildade e simplicidade deles, eles respondem de maneira mais natural. Deus me informou uma verdade, me disse o que Ele está fazendo. Eu vou estar o mais perto, próximo possível, para participar do que está acontecendo lá. Não fique distante. Não fique longe do que Deus está fazendo. Quando a mensagem é dada, quando a informação é veiculada, quando você vê Deus fazendo por meio de outros homens, pule dentro, se engaje numa igreja, se não essa, outra. Ame o povo de Deus, fale do evangelho de Cristo, invista na obra missionária, ore por missionários, ore para que o reino de Deus avance. Jesus já veio, a nossa esperança é que quando Ele voltar, então tudo ficará colocado no lugar.
Nosso texto, ao final do encontro dos anjos com os pastores e depois com o Senhor, os pastores voltam. Acho muito interessante. O texto lá, quando os anjos vão embora e eles veem Deus ali junto com Maria, no versículo 19, aí eles, versículo 20, os pastores voltaram para onde? Para quê? Para quê? Eles voltaram para cuidar de ovelha. Eles não ficam aos pés de Jesus o tempo todo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor veio. O Senhor me deu o privilégio de participar. O Senhor mostrou o que Ele está fazendo. Me deu o privilégio de ver o que o Senhor está fazendo. E agora a vida continua. A vida continua. Não com a mesma vida que eu tinha antes. Eu volto para as minhas atividades, eu volto para fazer as coisas, mas agora eu sou uma outra pessoa. Eles voltam glorificando, louvando a Deus pelas coisas que tinham visto e ouvido. Eles voltam para a vida normal, eles voltam para cuidar de ovelhas, eles voltam para o mesmo turno. O turno não muda, o trabalho não muda, o estado social não muda, doença se tinha, a gente não sabe se muda, nada muda. São pastores vivendo a vida comum. Então nós ouvimos o relato de Deus, ouvimos a informação da parte de Deus e nós queremos ser transladados dessa vida aqui para outra coisa, achando que é para isso que Jesus veio, para nos dar casa, comida, roupa, lavar. Quer mudança de social? Vai estudar. Estude. Aprenda empreendedorismo, vai fazer outra coisa. Essa é outra história. Jesus não veio para isso. Você não precisa mudar as coisas para glorificar a Deus. Deus lhe chamou dessa maneira. Se isso é legítimo, se esforce para ser o melhor pastor que você poderia ser, para cuidar daquilo que Deus lhe deu para fazer. Essa é a vida real. E a gente não precisa de uma vida paralela para glorificar a Deus. Pastores são chamados como pastores, eles veem Deus e depois voltam como pastores que glorificam e louvam a Deus. Eu fico sempre triste quando as pessoas dizem: pastor, não, pastor, aqui você não conhece minha vida, você é pastor. Não sou eu que tenho a dificuldade lá, eu que lido com isso. Eu já pensei algumas vezes: rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar com esse camarada. 2 semanas. Trocar. Aí eu penso: não, aí ele vai acabar com a igreja, não posso trocar. Mas em momento de delírio, eu até penso: vou trocar, Por quê? A vida continua mesmo, sendo possível glorificar o Senhor. Esses pastores, os primeiros a saber que o Messias havia chegado, eles não desapontam. Eles respondem de maneira apropriada a este grande evento. Eles respondem de maneira grandiosa a essa grande mensagem. Eu espero que a gente responda. Responda bem. Responda como Deus quer. Eu sei que alguns têm ouvido o Evangelho há algum tempo, mas eu queria falar para alguns que têm ouvido sobre a necessidade desse mundo caído. E têm ouvido a respeito da disposição do Senhor em deixar o céu e vir a essa terra para servir aos homens, a mim e a você. E a necessidade que nós temos de mais obreiros, de homens e mulheres que ambicionem servir aos outros, ambicionem plantar igrejas, sejam guiados pelo Espírito, serem guiados até os confins da terra. Temos orado e pensado. Alguém aqui que nunca fez isso, gostaria de decidir publicamente se preparar para o ministério, para servir a obra de Deus como Deus quer? Como esses pastores aqui. Ficar o mais perto possível, que é o que um líder faz. Ele fica o mais perto possível daquilo que Deus está fazendo. Tem aqui. Alguém que nunca fez isso, gostaria de demonstrar? Venha para cá. Amém. Não sei se você já fez. Eu vou deixar aqui. Não, mas já está aqui. Faz de novo também. Mais alguém?
Mais alguém? Eu espero que vocês saibam o que vão fazer com a vida de vocês. De novo, eu não estou dizendo que o que vocês estão fazendo é pecado. Não estou. Só quero que vocês respondam bem. O nome de vocês foi escrito no livro da vida. É mais do que isso. Pode incluir cuidar de ovelhas, dessas ovelhas aqui. Mas pode ser mais. Pode ser mais do que isso. Tem certeza disso, vocês? É isso mesmo, né? Que massa. Tu também tá querendo? É tu também? Vou aplaudir lá ali. Eu não vi, deve ver aqui da... que vem por fora é ladrão e sateador. Aí eu pensei. Eu espero que a Maiara, não sei se ela estiver assistindo, deve estar aqui. Vamos orar por esses irmãos. A vida vai tomar uma outra direção. A gente precisa de mais obreiros. Senhor nosso Deus e Pai, com grande emoção nós buscamos a Tua presença. Esses que estão aqui são respostas das nossas orações. Então, nós te agradecemos por nos escutar. Senhor, nós vimos que não são os fortes que são importantes, não para Ti, não são os poderosos, aqueles de nobre nascimento. O Senhor tem um interesse por aqueles que se veem, se percebem como pedintes, mendigos, que se percebem diante do Senhor como necessitados. São esses que se percebem dessa maneira, que encontram salvação e que no Teu plano adquirem utilidade. Porque nós não somos nada mais do que ferramentas em Tuas mãos. Eu peço por esses meus irmãos aqui. Eu peço que o Senhor os ajude a verem claramente os efeitos da Tua graça, a graça que foi dispensada a eles por meio de Cristo. Que as convicções sejam as mais profundas, sejam respaldadas nos méritos de Cristo, no amor de Cristo, que seja o amor de Cristo que lhes constranja. Não apelo emocional, não necessidade humana, não aventura, não gosto por dificuldade, mas o amor de Cristo, amor por Cristo. Que eles contemplem a cruz, Teu Filho morto por causa dos seus pecados, ressuscitado e hoje em vitória à direita do Todo-Poderoso, e de lá eles recebam toda a gana, todo o poder para enfrentar na linha de frente os portões do inferno, diabo e os seus demônios, em prol de amar aos outros de maneira sacrificial e servir ao Senhor, independente do que os outros vão pensar. Ajuda-lhe, Senhor, porque não é fácil a trilha que eles querem correr. Mantém-lhes nos Teus braços. Que a convicção pautada em Tua palavra os sustente e os mantenha. Eu quero pedir pelos meus irmãos, o restante do meu povo aqui, mesmo esses que não vão, que eles se percebam como vocacionados pelo próprio Cristo para servirem uns aos outros. Senhor, ajuda aqueles que vivem de maneira egoísta e preguiçosa, que não respondem a essa mensagem grandiosa. Não há alegria em suas vidas por causa de Cristo, mas por causa de coisa que se quebra, que enferruja. Não há disposição para servir quando é sacrificial e doloroso.
apenas quando dá para ganhar e outras coisas. Modifica, santifica-nos, Senhor, santifica-nos. Santifica-nos com a verdade da Tua palavra, não com jogo de luz, não com programas outros, não com emocionalismo barato. Santifica-nos com a verdade da Tua palavra. É o que nós precisamos, é onde nós confiamos a nossa eternidade e o nosso presente. Guia o Teu povo agora. Eu imploro nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, a gente vai começar a conversar, né? Eu queria convidar os diáconos, nós vamos ter o nosso momento de ceia do Senhor.